Vamos entrando, vamos entrando. Que loucura esse negócio do tempo, né? É uma correria contra o tempo, mas não tem problema não. Quando acaba o tempo, a gente começa de novo, tá? Muito bem, então a gente estava falando aqui a respeito do estilo de liderança autocrático, algumas características do estilo de liderança autocrático e quando é positivo a gente utilizar esse estilo de liderança e quando não é aconselhável. Tá joia? Então, nós falamos quando é importante utilizar o estilo autocrático e quando não deve ser utilizado. Joinha? Bom, e aí, recapitulando, ele não deve ser utilizado quando a equipe está tensa, ela está receosa, está ressentida, quando ela é muito insegura, quando a equipe espera que as suas opiniões sejam escutadas, quando a equipe ela não depende do líder para tomar todas as decisões, você tem uma equipe madura, uma equipe experiente, ou quando existe um baixo moral, ou seja, a equipe está xoxa, ela está insegura, né? Ou quando existe elevado nível de absenteísmo. Eu estava explicando o que é absenteísmo. São faltas no trabalho. Tá? As pessoas estão faltando muito no trabalho, então não é bom utilizar o estilo autocrático. Vamos seguindo. Olha só. Muito bem. Agora nós vamos falar do estilo, das características do estilo de liderança democrático. Então, até agora nós falamos do estilo de liderança autocrático. E o democrático, qual é? O democrático, as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo. E o grupo ele é estimulado e orientado pelo líder. Okay? Esse assistido, o verbo assistir, não é no sentido de olhar, mas nesse caso assistir é de dar assistência, tá bom? Uma outra característica do estilo democrático, o próprio grupo ele vai esboçando providências para atingir o objetivo. E o próprio grupo vai decidindo, deliberando o que eles vão fazer para atingir o alvo, sempre com o aconselhamento do líder, tá? E as tarefas elas vão ganhando novo contorno com os debates. A participação do grupo é muito importante nesse estilo de liderança. A divisão de tarefas fica a critério do grupo. Tá? E cada pessoa, cada membro do grupo, ele tem liberdade de escolher os seus próprios colegas. Então, olha, eu vou fazer isso, vamos fazer nós dois aqui. Então, eles têm, no estilo de liderança democrática, essa prerrogativa de decidir o que vão fazer e com quem. E com relação à participação do líder democrático, né, ele procura ser um membro normal do grupo. Ele é objetivo e estimula com fatos, elogios ou críticas. Ele não é pessoal, como no caso do outro, do autocrático, mas ele estimula o grupo com elogios, fatos e críticas. Ele não é pessoal, ele abrange o grupo. Tá? Muito bem. Vamos ver agora aqui quando é recomendável, quando é positivo a gente utilizar esse estilo de liderança e quando a gente não deve utilizar esse estilo de liderança. Tá? Vamos lá. Quando esse estilo de liderança deve ser utilizado? Primeiramente, quando a equipe ela necessita ser informada sobre o andamento do trabalho. Tá? Isso é importante. Quando eu estou realizando um trabalho e a equipe ela tem que ser informada do que está acontecendo, esse estilo ele é recomendado. Quando o líder quer que a equipe compartilhe as tomadas de decisões, quando quer que a equipe compartilhe em todos a solução de problemas. Quando o grupo está muito inseguro, quando ele está muito receoso, ressentido, tá? Esse estilo ele é muito bom porque ele ajuda o grupo a ter uma sensação de crescimento pessoal com a participação de todos. Pelo fato de haver a possibilidade dos membros participarem, as pessoas acabam
percebendo que estão sendo importantes, que as suas opiniões estão sendo ouvidas, e nesse sentido o crescimento pessoal ele vai acontecendo e sendo estimulado pelo estilo de liderança democrática. Tá? E aí, como diz, né, a sensação de satisfação no trabalho também acaba aumentando. O estilo democrático ele é importante ser utilizado quando o líder ele tem um problema que precisa de vários pontos de vista. Então, ele vai ouvir cada um da equipe para saber, para ter vários pontos de vista e tomar a melhor decisão em conjunto com o grupo. E quando você tem uma equipe que é muito desunida, é interessante você utilizar o estilo de liderança democrática, porque nesse caso o líder ele estimula a interação entre os participantes. Ele vai estimular o espírito de equipe a partir das pessoas trocando informações e se relacionando. Então agora vamos ver quando esse estilo não é adequado, tá? Bom, primeiro, quando erros não são admitidos. Quando eu não posso ter falhas, não devo usar estilo democrático. Quando o líder ele se sente ameaçado com esse tipo de segurança, quando o líder ele se sente ameaçado com esse tipo de liderança, quando a segurança é uma questão crítica, eu vou usar o quê? O autocrático. Tá? Se eu não posso admitir erros, se o líder ele se sente ameaçado ou se a segurança é um fator crítico, eu uso mais o autocrático. E o estilo democrático não é recomendado. Quando não há tempo para ouvir todas as opiniões, né? E outra coisa, não, é só isso. Vamos agora, falamos dos pontos positivos e negativos do líder, do estilo de liderança democrático. Então agora vamos falar do estilo de liderança liberal. Quais são as características do estilo de liderança liberal? Total liberdade para a tomada de decisões. Vem cá, vocês estão vendo a tela aí? Não, né? Agora que eu reparei isso. Eu estou vendo a tela, sim. Tá vendo? Eu sim. Todo mundo tá vendo? Eu não estou vendo não, professor. Eu estou vendo a minha foto. Não, eu estava vendo só... Eu estou vendo só a minha foto. Calma aí. Beleza. Agora vai para todo mundo. Agora foi, não foi? Sim, agora foi. Agora sim. Tá. Me desculpe, é que estava aparecendo aqui a imagem para mim, mas aí eu percebi que não está aparecendo para todo mundo. Vamos lá. Eu vou voltar aqui o slide para vocês poderem ver, tá joia? Ó, a gente está falando isso aqui, o estilo democrático. Quando ele deve ser utilizado, quando não. Você pode tirar, se você tiver no celular, você pode dar um print na tela. Se você tiver no computador, não tem problema. Tem uma tecla, o Ctrl Print Screen. Você dá um Ctrl e dá o Print Screen, aperta essas duas teclas juntas, que ele captura a tela, tá joia? Mas, de qualquer maneira, tem na apostila isso aí. O mesmo jeito que eu estou falando aqui, tem na apostila, tá joia? Não precisa se preocupar. E agora nós estamos falando do estilo de liderança liberal. Tá? A gente falou sobre as características do estilo de liderança democrático, quando a gente deve utilizar, quando a gente não deve utilizar. E agora partimos para a liderança do estilo liberal. Característica dele. Ele dá total liberdade para as pessoas decidirem o que quiserem. Tá? E o líder ele não participa muito. A participação do líder é limitada. Ele apenas apresenta alternativas para o grupo e só dá informações quando pedem para ele. Nesse aspecto também, o estilo de liderança liberal, tanto a divisão de tarefas quanto a escolha dos colegas ficam por conta do grupo. Tá? E o líder ele não participa muito dessas decisões. E com relação à participação do líder, ele não avalia o trabalho das pessoas. Ele só faz comentário quando pedem para ele. E muita gente diz que isso seria um estilo de liderança ruim, porque o líder ele não participa muito. Então as pessoas falam, não, então esse é um estilo que, pô, como é que pode um líder que tem uma equipe e ele não participa das coisas? Mas como tudo na vida, existe um lado positivo e um lado negativo. Existe um lado onde esse estilo de liderança
é adequado, é recomendado, e um outro lado onde esse estilo de liderança não é adequado. E aí? Vamos ver isso então. Quando eu devo usar o estilo de liderança liberal? Quando o nível de competência, nível de formação, de experiência da equipe for alta, você tem um pessoal cascudo, pessoal experiente, você chega para trabalhar num lugar, o pessoal já está lá 20 anos trabalhando naquilo ali, já sabe o que tem que fazer. Quando os membros da equipe eles têm orgulho do que fazem, eles não precisam de motivação, tá? Eles já estão motivados por si próprios. Quando a equipe é de confiança, o pessoal que já está experiente, você pode confiar neles, você não precisa ficar dizendo o que eles têm que fazer. Quando os membros da equipe já têm iniciativa, deixa que o próprio grupo ele vai se autogerenciar. Se você pega um grupo muito experiente, você começa a ser muito autocrático, você vai arrumar problema. As pessoas já estão ali, já estão motivadas, têm iniciativa, sabem o que tem que fazer. Se você ficar dando muita opinião, isso aí vai gerar muito problema para você. E quando ele não é adequado, quando esse estilo de liderança ele não deve ser utilizado, quando a equipe ela não se sente segura com a falta do líder, tá? Quando o grupo ele é inexperiente, quando a equipe ela espera que o líder forneça feedback. O que é um feedback? Quando a equipe espera que o líder forneça sempre uma devolutiva do que eles estão fazendo. Quando espera que o líder diga como eles estão se saindo. É negativo quando o líder ele não é capaz de cumprimentar a equipe pelo bom trabalho. E quando o líder não compreende as suas responsabilidades e espera que a equipe o encubra. Então, ele utiliza isso de maneira a deixar que a equipe o encubra, botando toda a responsabilidade na equipe. Porque o fato do líder não ter uma participação muito ativa no estilo liberal não significa que ele não tenha responsabilidade. Ele tem a responsabilidade, mas o comportamento dele diante do grupo é diferente, porque ele está diante de uma equipe madura, de uma equipe experiente, então ele vai intervir o mínimo possível na dinâmica daquele grupo. Tá joia? Gente, perguntas, dúvidas? Vou abrir agora esse espaço para vocês perguntarem ou fazer algum comentário. Vamos lá. Professor, boa noite. Boa noite, Samuel. Tudo bem? Em qual esses três tipos de liderança se encaixa o líder? Aquele que delega poderes, aquele que deixa a equipe agir de forma proativa. Onde se encaixaria esse líder? É o liberal. O liberal, se você observar, eu vou voltar aqui para você dar uma olhada naquele gráfico que eu coloquei. Tá? Você está vendo aí esse gráfico. Você tem aí os três estilos de liderança. Você percebe que o liberal, ele deixa o grupo à vontade. Ele está de fora. Sim. E o grupo se relaciona sozinho, tomando as próprias decisões. Tá? Por quê? Porque o grupo ele tem uma característica que permite isso. É um grupo experiente, maduro, o grupo já está motivado, eles têm iniciativa, eles são proativos. Então, o líder ele não interfere tanto. Mas se você... Não espera... Sim, pode falar. Não, ele não espera que o líder delegue alguma coisa. Ele simplesmente ele toma uma decisão, correto? E com isso ele age de uma forma proativa e a decisão sempre é de bom grado, nunca é de mau grado, correto? Isso, porque o grupo já sabe o que tem que fazer. Então, nesse sentido, o que ele delega, tá? Não é a responsabilidade. Ele delega a competência. Então, por exemplo, eu sou o líder. Eu tenho uma coisa para fazer. Isso que eu tenho para fazer, eu posso delegar a competência para outra pessoa. Correto? Mas a responsabilidade é minha. Sim, sempre. Você tem filho pequeno. Uma pessoa que tem um filho pequeno. Tá? Aí você vai, não, hoje você vai ajudar a lavar a louça. Claro, você está delegando uma competência para uma criança para que ela se desenvolva, que ela aprenda. Sim, eu entendi. É sua. Sim. Entendeu, Samuel? Eu entendi.
Entendi. Só que nessa forma o líder ele assume a responsabilidade, correto? Mesmo que o seu liderado ele aja de uma forma errada, mas a responsabilidade é total dele. Exatamente. Correto. Exatamente. Ok, obrigado. Então, nesse aspecto, o que se delega não é a responsabilidade, é a competência. Joia? O democrático também, no estilo de liderança democrático, Samuel, o que acontece? Você observa aí que o líder ele tem ele interage bem com o grupo, tá? Mas o grupo ele interage entre si também. As pessoas interagem entre si. Então, o que acontece? Nesse aspecto aqui da liderança democrática, o líder ele pode também delegar competência. Para quê? Para o desenvolvimento e o amadurecimento dos integrantes. Tá joia? E aí você vai entender melhor daqui a pouquinho. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Ok. Podemos partir para a próxima? Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Agora nós vamos falar de um tipo de liderança interessante. É chamado liderança situacional. O que significa liderança situacional? A palavra já deve fazer com que você pense mais ou menos o que isso pode significar. Liderança situacional tem como propósito utilizar modelos diferentes de liderança de acordo com dois fatores: a situação apresentada e o grau de maturidade dos colaboradores. Isso é importante. Liderança situacional é um modelo dinâmico de liderança, onde nós vamos utilizar diferentes estilos de liderança, considerando dois fatores: a complexidade da situação e o grau de maturidade da equipe. Então, eu vou avaliar. Dependendo do grau de maturidade da equipe, dependendo da complexidade da tarefa, eu vou adotar um estilo diferente de liderança. Então, o líder ele precisa estar atento e avaliar constantemente os seus colaboradores, para que ele possa ajustar o seu estilo de liderança perante a equipe de maneira flexível, de maneira dinâmica. Ok? Conseguiram entender? A liderança situacional ele envolve os três estilos que nós estudamos, só que é dinâmico. Então, você vai utilizar considerando esses aspectos que eu falei, que é a situação apresentada e o nível de maturidade da equipe. A partir daí, eu vou modificando e me adaptando à equipe. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui numa coisa, que isso aqui é um pouquinho complicado, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão entender. Isso aí tem na apostila. Talvez, se você leu a apostila antes, não sei aqui se vocês têm esse hábito, seria interessante que tivesse, mas acredito que a maioria não deve ter lido a apostila antes. Mas se você leu antes, você pode ter se enrolado um pouco com esse desenho aí, tá? com esse gráfico aí. Mas eu vou te explicar. Presta atenção. Presta atenção, olha aqui. Nesse lado aqui, isso. Esse negócio não sai aqui. Aqui, eu tenho dois eixos, tá? Eu tenho um eixo na vertical e um eixo na horizontal, ok? Um eixo na vertical e um eixo na horizontal. Estão conseguindo ver o mouse? O eixo na vertical, ele corresponde ao nível do comportamento de apoio
que é o comportamento de apoio? É eu dar apoio à equipe. É a minha capacidade de interagir com a equipe no sentido de auxiliá-la. Aqui, na horizontal, é o meu nível de comportamento diretivo, que é a minha capacidade de ser mais diretivo, ou seja, de eu ser mais incisivo, de eu dar determinações para a equipe. Então, aqui embaixo, eu posso ter, aqui nessa região, eu posso ter baixo comportamento de apoio, e ele vai subindo, 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 e lá em cima eu tenho um alto comportamento de apoio. Aqui na horizontal, eu tenho um baixo comportamento diretivo, ele vai aumentando, 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 até chegar aqui num alto nível de comportamento diretivo. Até aí, tudo bem? Foi? Tá fácil ou tá difícil? Muito bem. Observe o seguinte aqui. Eu tenho 4 quadrantes. Aqui eu tenho o quadrante E1. Aqui eu tenho o quadrante E2. Aqui eu tenho o quadrante E3. E aqui eu tenho o quadrante E4. Cada um deles diz respeito a um estilo de liderança. Porém, esse estilo de liderança ele vai estar compatível com, olha aqui, ó, o nível de desenvolvimento dos colaboradores. Ele vai estar compatível com o nível de desenvolvimento dos colaboradores. Então, aqui, esse D1, que é o desenvolvimento nível 1, ele está relacionado com o E1, que é o estilo de liderança 1. O D2, que não é maconha, naturalmente, que é o quê? É o nível de desenvolvimento número 2, ele vai se encaixar com o E2, que é o estilo de liderança 2. D3 com E3, D4 com E4. Joia? Até agora, dúvidas? Então, imagina o seguinte, que aqui, no D1, o que você está lendo aqui? Que a equipe ela tem baixa competência e alto empenho. O que é isso? Baixa competência. O pessoal é inexperiente, não sabe de nada, mas tem alto empenho. Por que alto empenho? Porque eles estão muito motivados. Eles começaram a trabalhar agora na empresa. Então, eles estão motivados, mas eles não conhecem nada. Qual o estilo de liderança que eu vou utilizar? O E1, que ele é focado na direção. Ou seja, aqui no E1, em vermelho, eu tenho um alto grau de comportamento diretivo e um baixo grau de comportamento de apoio. O que eu quero dizer com isso? Que no E1 eu vou ser muito autocrático. Eu vou ter muita diretividade e pouco apoio. Porque o pessoal ele já está motivado, porque o empenho é alto, eles estão começando agora. Então, eles têm alto empenho. Eu não preciso dar apoio. E como eles são inexperientes, eu tenho que ser diretivo. Quem não entendeu? Perguntas? Todo mundo entendeu? Sinaliza aí para mim. Sim, professor, entendi. Beleza, beleza. Beleza, Patrícia, beleza, Renato. Então vamos que vamos agora. Porque você percebe que, à medida que o pessoal não sabe de nada, você tem que dar as ordens. Ó, faz isso, faz aquilo. Você tem que fazer desse jeito. Eles não conhecem. Mas à medida que eles vão trabalhando e pegando experiência, o que acontece? Olha aí.
ele entra, o nível de desenvolvimento da equipe vai entrar no D2. O que é o D2? Eles já têm alguma competência, ou seja, eles já estão sabendo alguma coisa. Mas o que acontece com o empenho deles? Diminui. Porque como eles estão aprendendo, eles começam a achar tudo muito difícil. Então a motivação vai diminuir um pouquinho. E o que acontece quando a motivação da equipe cai? O que eu tenho que fazer? Eu aumento o meu comportamento de apoio. E aí eu saio do vermelho e vou para o laranja. Mas perceba que, embora eu tenha aumentado o meu grau de comportamento de apoio, eu continuo com um alto grau de comportamento diretivo. Eu dou apoio, mas eu continuo sendo diretivo, dando ordens, diretamente. Tá? Porque eles não estão totalmente maduros. E aí é a segunda fase. Saímos da fase da direção para a fase de treinamento. Tá joia? E aí você vai estar mais próximo, vai ouvindo a pessoa, a dificuldade que ela está tendo, você vai interagindo com o grupo, você vai dando apoio, mas vai sendo diretivo. Com isso, eles começam a ter uma competência maior, porque eles já vão tendo uma experiência maior. Então, se você observar aqui no nível de desenvolvimento, eles vão sair, olha só, daqui do D2 para o D3, onde eles vão ter uma alta competência ou média competência, mas não é mais baixa, tá? Alta competência, só que ainda eles vão se sentir inseguros. Então, você percebe que o empenho deles oscila. Então, ora o empenho está alto, ora o empenho está baixo, está mais ou menos. E o que você faz para melhorar o empenho? Você mantém o comportamento de apoio, mas você tira o comportamento diretivo. Para quê? Para eles ganharem confiança. E aí eles vão participar mais. Você deixa de dizer o que eles têm que fazer, você deixa de dar ordem diretamente e delega a competência para que eles gradualmente vão tomando as próprias decisões e aprendendo com seus acertos, com seus erros também. Mas o que acontece? Como eles ainda estão um pouco inexperientes, mas com alguma competência, o que você faz? Você continua dando apoio. Você deixa eles fazerem o que tem que fazer, mas continua de perto, olhando, dando apoio. Você não dá mais ordens, deixa eles decidirem, mas você está lá assistindo, ajudando. E aí é o terceiro nível, que é o nível de apoio, o amarelo. Ele sai do laranja para o amarelo. E, finalmente, aprendendo com os erros, aprendendo com seus acertos, tomando as suas próprias decisões, eles vão amadurecendo. Então, eles vão sair do D3 para o D4. Opa, desculpa. Eles vão sair do D3 para o D4. O que isso quer dizer? Que, pelo fato deles irem tomando as próprias decisões, deles dialogarem entre eles, e com o apoio do líder, eles vão melhorando o moral, eles vão melhorando o nível de segurança, eles vão melhorando o nível de confiança deles. Então, você percebe que aqui no verde, no D4, o empenho deles é alto, porque eles já estão confiantes. E a competência é alta também, porque eles já aprenderam muita coisa. E aí, como eles se sentem mais seguros e já estão experientes, o que eu faço? Eu tiro o apoio. Então, nessa fase aqui, E4, é a delegação. Eu passo a bola para eles. Então, no E4, eles vão ter baixo grau de comportamento diretivo, que já não tinha no E3, mas eu tirei o comportamento de apoio para eles irem sozinhos, que é a última fase da delegação. Então, você percebe que o nível de desenvolvimento do colaborador vai acompanhando o estilo de liderança.
Na verdade, é o contrário. O estilo de liderança ele vai acompanhando o nível de desenvolvimento do colaborador. Por quê? À medida que o colaborador ele vai se desenvolvendo, ganhando mais confiança e mais conhecimento, o meu estilo de liderança tem que mudar para poder se adaptar à equipe. Então, numa equipe inexperiente, eu tenho que ser vermelho, mais autocrático. Um alto nível de comportamento diretivo e um baixo nível de comportamento de apoio. E depois, eu não posso ir direto para o democrático. Eu preciso ter um nível intermediário, um nível que vai fazer a passagem do autocrático para o democrático, que é o laranja, o E2. Então, nesse caso, eu tenho um estilo intermediário. Eu tenho características do autocrático, mas tenho características do democrático. Porque eu mantenho meu comportamento diretivo, mas eu aumento o meu comportamento de apoio. E aí, à medida que eles vão agregando mais conhecimento, eu começo a deixar eles fazendo sozinhos. Então, eu vou tirando o meu comportamento diretivo e mantenho o meu apoio. Aí eu passo para o E3, que corresponde, né, à fase de apoio, o nível de liderança, o estilo de liderança democrático. Então, o amarelo democrático. Fala, Renato, quer perguntar alguma coisa? Professor, no caso, então, o apoio seria democrático? Perfeito. Amarelo, apoio. E3, democrático. Vermelho, direção, é autocrático. E o Tá, liberal? entendi. Obrigado. O liberal, Renato, é o E4, delegação. A equipe já está madura, Sim. a equipe já está experiente, então eu tiro o apoio e deixo eles fazendo sozinho, entendeu? Entendi, obrigado. E o laranja? O laranja é intermediário. Ele vai fazer a transição do autocrático para o democrático. Dúvidas? Vamos lá. Ninguém tem dúvidas? Marcelo, Sheila, Patrícia, Fabrício, Josilene, Wendel, Wallace, Vinícius, Weiner. Dúvidas? Até o momento não, professor. Que bom, beleza. Então, hoje... Não, professor. Obrigado. A dúvida vem na hora do teste. Tranquilo. Pensando justamente nisso, é que existe a possibilidade de consultar a apostila. Tá? E, naturalmente, é comum haver uma troca de informações entre vocês. E essa troca de informações ela é muito importante porque vai amadurecendo, você vai ouvindo o outro, tal, vai lendo a apostila, e aí com isso vai sedimentando a informação. Ninguém tem condições de, numa aula assim, direto, assimilar todo o conteúdo. Né? Então, numa aula como essa, você retém alguma coisa, mas você vai sedimentar, você vai consolidar a aprendizagem fazendo exercícios, olhando a apostila e conversando com o colega. Tá joia? Dúvidas é normal, é um bom sinal que você está aprendendo. Beleza? Lembrando, rapaziada bacana, lembrando que eu vou disponibilizar já a gravação da aula de hoje. Ok, obrigado. O preenchimento do formulário. Lembrando que o prazo é até Beleza. domingo. Domingo é que dia? Dia 7. Então, é até o dia 7. Teve gente perguntando para mim, falando que não fez, se podia fazer hoje. Não pode, porque é injusto com quem entregou no prazo. Então, não tem como. Então, vocês têm 6 dias, se organizem nesses 6 dias para poder entregar no prazo. Porque eu não posso abrir exceção, porque seria injusto com aqueles que entregaram no dia. Tá bom? Tem gente que já entrega no próprio dia, na segunda, tem gente que entrega na terça, e seria injusto eu abrir uma exceção. Tá bom? Então, espero que todos me compreendam. Rapaziada, Show. Fiquem na paz, beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fui. Tchau.